O Palmeiras está classificado para a final do Campeonato Paulista 2024. Estamos abrindo o Canelada pela Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0 na Arena do Verdão. Gol dele, Endrick, decisivo mais uma vez. O Palmeiras está classificado e já temos a final definida. Com o considerado clássico da saudade. É isso mesmo, Palmeiras e Santos vão se enfrentar neste domingo. Já o primeiro jogo lá na Vila Belmiro e depois o segundo e decisivo duelo na casa do Palmeiras. Esse é o Canelada da Jovem Pan. O Fábio Piperno está na Arena do Palmeiras, aqui nos estúdios da Pan. O Flávio Prado, o José Manuel de Barros e o Bruno Prado. Vamos analisar essa vitória do Palmeiras por 1-0. O Palmeiras retornando ao seu estádio. Não jogava lá desde o dia 28 de janeiro, quando bateu o Santos. Pelo placar de 2-1, retornou a casa e venceu o Novo Horizontino por 1-0. José Manuel de Barros, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Palmeiras classificado, José Manuel. Classificado, deu a lógica, aquilo que a gente esperava. E um grande clássico para a decisão do Campeonato Paulista, no domingo já, 18 horas, na Vila Belmiro. E no jogo da volta em São Paulo, entre duas equipes com tantas conquistas no futebol de São Paulo e no futebol brasileiro. Palmeiras iniciou o Campeonato Paulista como favorito ao título e segue sendo favorito. Hoje não fez um grande jogo. Parabéns ao Novo Horizontino. O Novo Horizontino fez bonito, né? Apesar da derrota por 1-0, finalizou mais que o Palmeiras, errou bastante o gol, né? Faltou direcionamento correto por parte do Novo Horizontino, mas atacou bastante, chegou bastante, incomodou. Teve mais escanteios do que o Palmeiras na partida. Enfim, foi um bom jogo do Novo Horizontino. E o Palmeiras, nessa volta para casa, diante do seu torcedor, de um bom público, realmente ficou aquém daquilo que a gente está acostumado a ver. Especialmente, se você olhar lá atrás, nas quartas de finais, ele amassou a Ponte Preta, deitou e rolou, fez o que quis, numa grande atuação. Os movimentos corretos, lindas jogadas, ultrapassagens maravilhosas, enfim, belas enfiadas de bola, grandes lançamentos. Hoje não, sofreu bastante diante de um time bem organizado pelo Eduardo Batista, diante de um bom Novo Horizontino. Palmeiras classificado para a final do Campeonato Paulista pela 5ª vez consecutiva. Flávio Prado, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. O que falar dessa vitória do Palmeiras? Vitória magra, 1-0, mas deu Verdão. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. Olha, o primeiro tempo, o torcedor do Palmeiras deve ter ficado assustado. A coisa foi complicada. O Novo Horizontino foi melhor, mereceu sair com vitória no primeiro tempo, mas é a tal história, né? O Palmeiras não iria jogar 2 vezes tão mal, não iria dar tanto espaço para o Novo Horizontino em 2 tempos, não iria facilitar tanto a saída de bola em 2 tempos. E aí, no segundo tempo, falha do sistema defensivo do Novo Horizontino, gol do Endrick, e o Palmeiras foi administrando, trocando jogadores, tendo uma postura um pouco mais defensiva. Teve, sim, outras oportunidades. Flaco Lopes arriscando de longe, o Richard Rios, quando entrou, também arriscou uma bola de longa distância. Mas a vitória do Palmeiras acabou se concretizando porque ele, quando foi melhor, ele não foi tão melhor que o Novo Horizontino no segundo tempo, quanto o Novo Horizontino foi melhor que ele no primeiro. Mas o Palmeiras soube aproveitar. Ele foi pragmático, venceu e deu aquilo que se esperava. Eu só achei que seria mais fácil para o Palmeiras. Mas a vitória do Palmeiras não é surpreendente para ninguém. Bruno Prado, muito boa noite. Palmeiras classificado, não foi um jogo assim tão fácil. O Novo Horizontino criou as melhores chances da primeira etapa, fez o Everton trabalhar no jogo, mas no segundo tempo o Palmeiras, cruzamento para a área, Flaco Lopes ajeitou de cabeça e na área o Endrick decidiu pro Verdão. Bruno Prado. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Não foi realmente um bom jogo do Palmeiras, não. O jogo foi complicado, porque o Novo Horizontino tem um bom time, sem dúvida, um time que hoje sofreu a sua 3ª derrota no campeonato, a primeira para um time grande, enfrentou todos os grandes. E o Palmeiras fez um jogo abaixo do que pode, né? O Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, teve muita dificuldade. O Novo Horizontino foi melhor na primeira etapa. O Palmeiras sofreu ali e o Everton precisou trabalhar. E isso foi uma coisa positiva, né? Porque o Everton
não começou bem o campeonato, chegou a ser criticado, contestado. Hoje, quando precisou dele, ele fez uma boa partida, segurou o 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo e apareceu mais uma vez o Endrick para marcar, uma jogada bem característica do Palmeiras, jogada criada pelo lado, cruzamento, o toque de cabeça do Lopes e o gol do Endrick, né? O Palmeiras esteve bem abaixo do que pode. Eu não esperava um jogo como foi o das quartas de final contra a Ponte Preta, porque o Novo Horizontino é melhor que a Ponte. Naquele dia o Palmeiras fez a sua melhor partida na temporada. Eu esperava um jogo mais difícil, mas foi ainda mais difícil do que eu esperava, porque o primeiro tempo o Palmeiras jogou menos que o seu adversário. No segundo tempo foi igual, foi equilibrado. Mas é um time que, mesmo quando joga mal, ele consegue vencer a maioria dos seus jogos. Não é a primeira vez que o Palmeiras não está num bom dia e mesmo assim vai lá e busca o resultado, que é uma qualidade da equipe. É um time que você não vai jogar bem sempre, nenhum time joga bem sempre. E mesmo quando não joga bem, é um time que consegue muitas vezes arrancar o resultado, vai à decisão e vai como favorito. É um jogo que também acho que não será fácil. O Santos chega bem para a final, mas o favorito para ganhar o campeonato é o Palmeiras. Daqui a pouquinho nós vamos para a Arena do Palmeiras ouvir a opinião de Fábio Piperno aqui na Jovem Pan. Ele que transmitiu esse jogo ao lado do Nilson César, com o Guilherme Silva, com o Daniel Lian, Pedro Henrique Sperber, Vanderlei Nogueira, porque eu quero saber a opinião do Piperno sobre esse Palmeiras, do Abel, pela quinta vez consecutiva chegando à final do Campeonato Paulista, e o Palmeiras pode conquistar esse ano o tricampeonato, algo que não acontece na história do clube desde os anos 40. Então, uma marca aí importantíssima que o Palmeiras do Abel pode conquistar em 2024. É claro que vai ter o Santos pela frente, e o Santos também querendo muito esse título do Campeonato Paulista antes da disputa da Série B, as duas competições que o Santos disputa na temporada 2024. Daqui a pouquinho a participação do Fábio Piperno, mas o Palmeiras do Abel, eu acho que o Bruno Prado retratou muito bem. Um time que, quando não joga bem, meu caro José Manuel de Barros, quando não convence, ganha, né? Joga bem, ganha. No máximo empata, mas não perde. No máximo empata, mas não perde. Esse Palmeiras do Abel Ferreira. Mesmo quando não convence, não joga bem, ganha. A gente estava retratando aqui a diferença dos dois tempos, né? Primeiro tempo do Novo Horizontino, segundo tempo mais do Palmeiras. Os números mostram muito isso, né? No primeiro tempo foram 9 finalizações a 4 para o Novo Horizontino. No gol, 2-1 para o Novo Horizontino. No segundo tempo, praticamente se inverte. Foram 10 finalizações a 4 para o Palmeiras. 3 finalizações a 1 no gol, né? Além do Palmeiras ter marcado o gol dele. No segundo tempo, o Novo Horizontino ainda teve 3 escanteios a 2. Nesse aspecto, ele ainda foi melhor. E no primeiro tempo, 3-2 também para o Novo Horizontino. Num todo, ele teve mais escanteios. O Palmeiras mais posse de bola o jogo inteiro, enfim. Mas em termos de finalização, que é o que vale, é a jogada que aproxima mais a equipe do mais importante, que é o gol, acho que exemplifica bem uma superioridade mesmo do Novo Horizontino contra o Palmeiras no primeiro tempo. Né? E o Palmeiras retomando, indo atrás, se recuperando no segundo tempo e chegando mais vezes, fazendo 1-0 e sempre naquela expectativa do torcedor de ver um segundo gol do Palmeiras. Eu senti isso no segundo tempo. A gente, pelo menos eu, esperava talvez um segundo gol do Palmeiras e não sentia assim, preocupação de um gol de empate por parte do Novo Horizontino. No primeiro tempo, pelo contrário, parecia que a qualquer momento o Novo Horizontino fosse sair na frente, fosse marcar um gol, especialmente com o Rômulo, né? Foi muito bem, né? Fez um primeiro tempo bem legal mesmo. Eu esperava um jogo duríssimo para o Santos ontem contra o Bragantino e no placar pelo menos foi mais fácil. Não que pese o Bragantino tenha tentado finalizar o dobro de vezes, né? Nem tanto no gol, mas no geral ali, chute para fora, bloqueado, aqueles chutes, finalizações no total. O Bragantino mais, mas o Santos venceu com tranquilidade por 3-1. E eu esperava um jogo, assim, difícil, mas nem tanto hoje, né? O jogo foi mais duro para o Palmeiras do que eu imaginava, mesmo sabendo que o Novo Horizontino ia vender caro, né? O resultado do jogo de hoje. É um time perigoso. Contra um time perigoso, você tem que matar logo o jogo. Mostrou contra os outros grandes durante o campeonato, né? Ah, com certeza. Hoje sofreu a primeira derrota para os considerados 4 grandes de São Paulo, Novo Horizontino. Até então, 2 empates e 2 vitórias, enfrentando São Paulo, Corinthians e Palmeiras e o Santos. E o Santos venceu o Santos na Vila, venceu o Corinthians em Itaquera
Empatou com o Palmeiras no primeiro jogo, eliminou o São Paulo no Morumbi e hoje conheceu a sua primeira derrota para os 4 grandes de São Paulo. Foi no estádio do Palmeiras. E é para lá que a gente vai. Não foi pegar o Palmeiras. Foi estar no